Bom dia, pessoal. Eu aqui novamente para trazer mais uma mensagem de Deus para vocês. Eu quero dizer para vocês que de novo, né? Que eu estou muito feliz com Jesus, com o Espírito Santo e com Deus, porque a cada dia, gente, Ele tem me surpreendido, sabe? Com seu amor, com a sua beleza, com a sua presença, com seus milagres. É difícil até, assim, de eu falar e às vezes até as pessoas, né, passam a acreditar, mas, gente, não tem outra coisa pra eu falar, sabe? Não tem outra coisa pra eu expressar. Porque a nossa boca, ela fala do que o nosso coração está cheio. Então, eu sou uma pessoa que saiu da improbabilidade, né? De ser voz para Jesus, de fazer qualquer coisa, né? Porque eu fui diagnosticada com uma doença, né, severa que colocaria fim à minha vida, né, em pouco tempo, né? Dizendo assim resumidamente. Mas a minha fé mudou totalmente a minha história. Então, de 1 ano e 9 meses pra cá, Deus tem assim me dado outra vida, né? Assim, eu posso dizer, né? Eu tive que reaprender tudo de novo. Viver sem enxergar, sem visão, viver sem ter que olhar para trás, sem poder olhar para trás e me prender a alguma coisa que eu precisava enquanto eu enxergava, né, para viver. Então eu tive que reaprender a viver sem essas coisas. Eu não me prendia a nada, sabe? Porque eu sempre criei no Deus zeloso, que nunca me deixou, não queria me deixar. E eu sempre me lembrei da passagem de Jó, da Bíblia, de Ló, desculpa. Deus estava destruindo aquela cidade e ele falava assim, ele falou para Jó e sua família, pega a sua família, né, e não olhem para trás e vai embora da cidade, estou destruindo a cidade. E a esposa de Ló, no meio do caminho, olhou para trás, né, e virou uma estátua de sal. Então, quando isso aconteceu comigo, eu me lembrei dessa passagem. Eu falei, gente, eu não tenho que me prender a nada que ficou para trás. Eu vou descobrir o que Deus tem agora para mim, né? Então, Ele transformou a minha vida, Ele está transformando a minha vida a cada dia. Decidi ser voz para Jesus, ser a mensagem que Cristo nos deixou, né, para seguir, ser exemplo e viver também, né, não só falar, mas viver. Primeiro aprender, ouvindo, falando e depois praticando. Então eu decidi, né, isso. E hoje eu estou vivendo isso, sabe? E diante das minhas dificuldades, das limitações físicas, né, por conta dessa enfermidade, tem se tornado muito, assim, mais difícil para mim do que se eu enxergasse, do que quando eu enxergava, aliás. Então, eu fiz 2 vídeos ontem, né, com a ajuda da Roberta, falando que primeiro eu precisaria, né, para aprender, para ensinar, eu precisaria aprender, e depois eu falei sobre a família. E hoje, e assim, com dificuldade, né, com as minhas limitações, e somente hoje que eu consegui ouvir os vídeos pela manhã. Então eu percebi que algumas coisas que eu falei ficaram incompletas, não ficaram tão claras, e mesmo assim eu não deixei de postar, sabe? Porque é a forma que eu consigo fazer. Não está na forma, na regra, né, que todas as pessoas que utilizam as redes sociais para apresentar seu trabalho, para ajudar as pessoas, né, no que elas precisam.
eu não estou naquela regra, porque eu sou diferente. Não é a mesma coisa. Então, só para vocês entenderem, assim, tanto que é difícil para mim, me empresta esse caderno, Roberta, que eu escrevi nele. Por eu não enxergar, gente, não tem como eu preparar um material, né, para ensinar, escrevendo e olhando, né, para poder seguir um roteiro. Porque eu escrevo, né, mas eu não consigo ler o que eu escrevo. Então, assim, para esse trabalho não vai resolver. Eu não vou conseguir. Então eu tenho que ouvir várias vezes, ouvir a mesma coisa e parar e orar e buscar de Deus e tentar entender, pedir sabedoria. Deus, né, ilumina o meu entendimento. A Bíblia, né, fala lá, acho que em Romanos, que depois que você recebe Cristo na sua vida, você passa a ter a mente dele. Então, assim, somente com a mente de Cristo que você vai ter entendimento. Então, é difícil para mim, vai ser difícil. Mas mesmo assim, né, eu não deixei de postar os vídeos, eu não deixei de fazer. Porque a gente só rompe as barreiras praticando. Então antes eu aprendi ouvindo a palavra, falando da palavra. Hoje eu estou praticando a palavra, né? Então você vai mudando de nível. E isso pra mim, sabe, é muito prazeroso. Não tem como eu ficar triste, mesmo diante das situações que eu estou passando. Ontem mesmo, fazendo as filmagens dos vídeos, eu estava com as pernas totalmente doloridas e travadas por conta de dores nas articulações dos joelhos e dos pés, sabe, dor nos ossos. E tomei ontem eu tomei 2 tramal de manhã, de 50 miligramas cada um, e 100 miligramas de dipirona para conseguir fazer os vídeos, sabe? E mesmo em meio à dor, enquanto você está cheia de vida, fazendo as coisas para Jesus, as coisas que te deixam alegres, sabe? Essa dor, ela diminui, sabe? Você não se entrega a ela, você não deixa de fazer suas coisas. E eu não tenho deixado, sabe? E eu creio que isso que tem me feito viver, isso que tem me fortalecido, sabe? É estar com Jesus, me fortalecendo nele. Eu não me entrego mesmo, gente. Quem me conhece sabe. Não tem como, sabe, ser diferente. E eu olhando esses vídeos, tal, assim, eu não sei você, como você está recebendo as minhas mensagens, sabe, mas eu olho para elas e eu falo, meu Deus, né, eu tô conseguindo cada dia mais me aperfeiçoar um pouco, melhorar um pouco. Mas se eu não tivesse tido ousadia, intrepidez diante do que Deus colocou nas minhas mãos, eu não teria feito nada, sabe? Então, eu sou assim, sabe? Eu sempre falo, eu não sou covarde, não sou mulher de desistir, eu sou uma soldada de Cristo, eu sou uma soldada de frente. Eu não tenho visão física, mas eu tenho boca, eu ainda ando, eu ainda gesticulo, eu ainda tenho, né, o restante do corpo para trabalhar para Cristo. Enquanto eu respirar, sabe, eu não deixei de ser soldada. Então, assim, não importa, gente, assim, você que está assim, sabe, se assemelhando com o que eu estou falando, ou você sente que você tem um chamado, não importa o jeito que você esteja, sabe? Uma hora você vai estar na linha de frente, outra hora você vai estar lá atrás, porque você vai precisar de alguns cuidados, mas você não vai deixar de ser soldado, a não ser que você fale assim, ó, eu estou deixando
a batalha, eu estou deixando a guerra, eu não quero mais ser soldada. Então, é assim com Cristo também, sabe? Nós temos o livre-arbítrio, Deus nos deixou o livre-arbítrio também, sabe? Então, se você não quiser, mas se você quiser, sabe? Deus, ele não vai te jogar fora, Jesus, ele não vai deixar você de fora, sabe? Sem receber o seu galardão, sem receber o que ele tem para você. Eu amo os evangelhos. Jesus fala que, eu não vou afirmar que é Jesus não, mas eu acho que sim, gente. Aquele que servia água, sabe, para os seus discípulos, ou para ele, para a obra de Deus, sabe? Deus não vai deixar sem recompensa. Aquele que receber, sabe? Somente receber, Deus tem recompensa. Então, isso que é maravilhoso, sabe? Então, assim, cada dia, gente, que eu leio os evangelhos, como que eu estudo a Bíblia hoje, sem a visão? Ouvindo, sabe? Eu ouço Bíblia online e eu louvo e agradeço a Deus todo dia. Obrigada, Deus, porque o Senhor enviou pessoas para disponibilizar a Bíblia online na internet, para que os cegos possam ouvir, sabe? Aqueles que não têm condições de ir na igreja também possam ouvir. Eu louvo a Deus por cada líder, sabe, espiritual que ministra nas redes sociais. Eu falo obrigada por esses homens que estão aí falando, ensinando a sua palavra, porque eu tenho aprendido muito com eles hoje, porque nem sempre eu consigo ir fisicamente a um templo, adorar a Deus, estar em comunhão com o corpo, por conta das dores, da dificuldade que eu tenho, às vezes, nem todos os dias, tá, gente, de conseguir caminhar e andar, mas isso vai passar, sabe? Enquanto eu estiver usando o corticoide, né, é dosagem muito alta, então nós temos expectativas com a equipe médica de que a partir de junho desse ano nós vamos poder ir diminuindo a dosagem dele, sabe? Então, assim, depois disso, que melhorar novamente, né, a minha capacidade de andar sem dores, sem os efeitos colaterais do corticoide, né, eu creio que eu vou conseguir fazer mais coisas, sabe? Para Deus, isso me alegra muito. E eu tenho esperança, sabe? Eu tenho sonhos. Eu peço para Deus abençoar cada um deles, sabe? Se vão acontecer ou não, é Deus quem sabe. Mas eu vou sonhar, sabe? Porque Deus, ele pode fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que eu pedir, sonhar e esperar, sabe? Então, isso que é maravilhoso nesse Deus, que eu não canso de abrir minha boca e falar, sabe? Eu posso às vezes estar sendo até chata, mas, gente, não tem outra coisa para eu dizer, não tem outra coisa para eu expressar, sabe? Não tem. A vontade que eu tenho é de gritar para o mundo inteiro: gente, tem um Deus maravilhoso que te ama, que está aí com você. Basta somente você parar tudo que você está fazendo e buscá-lo, sabe? Que você vai encontrá-lo. Então, nesses vídeos que eu publiquei ontem, o Espírito Santo, sabe, assim, eu como intercessora, o Espírito Santo tem clamado para eu ser voz, para falar do amor de Jesus, sabe, da família. Deus tem muito para derramar nas famílias, sabe, e hoje é o tempo das famílias reagirem ao amor de Deus. O inimigo nesses últimos tempos tem investido pesado para destruir as famílias, sabe? Colocar os casais uns contra os outros, os filhos contra os pais contra filhos. É só você olhar
as redes de comunicação, da internet, da televisão, os jornais, somente, sabe, violência. O ser humano não tá tendo mais assim, conseguindo diálogo, conseguindo se relacionar um com o outro. As pessoas estão matando, estão, sabe, furtando, roubando por nada. E isso, gente, tá global, sabe? Não é um problema só do Brasil, não é um problema somente de uma cidade, está global. Mas não é o fim, ainda não é o fim, sabe? É o amor que cura, é o amor que salva, que restaura, é o amor. Que amor é esse? Deus é amor, é Deus, sabe? Jesus é o Espírito Santo, é o amor que vem de cima, é um amor que não tem pecados, que é um amor fortalecido. E nós, seres humanos, temos que ter uma aliança com eles, porque a aliança é tripla, sabe? É o Pai, é o Filho e é o Espírito Santo. Pai é Deus, Filho é Jesus, o Espírito Santo Deus colocou dentro de você. O que eu tenho entendido do Espírito é que o Espírito Santo é o meu lugar em Deus. Quando eu for embora daqui, sabe, eu vou estar na aliança tripla. Vamos ser um só, o mesmo DNA. Eu vou muito ensinar para vocês e o que Deus tem colocado na minha vida como intercessora. Gênesis 3. Se você tiver a oportunidade de ler, se você já tem entendimento de Gênesis 3, se aprofunde em Gênesis 3. Onde iniciou o pecado no mundo, sabe? Por um só homem entrou o pecado no mundo, que foi Adão. E por um só homem, Deus salvou toda a humanidade, que é Jesus, né? O segundo Adão. Então, gente, isso está relacionado. Então, assim, tudo começou ali. A gente precisa se arrepender dos nossos pecados, se arrepender do mal, sabe? A gente precisa aprender a pedir perdão, é isso que Jesus veio nos ensinar. Gente, é muito fácil pedir perdão, é para quem a gente ama ou que fez alguma coisa com a gente assim, leve. Mas você, gente, perdoar a pessoa que te feriu mesmo, te arrancou algo assim que você imaginava que você não viveria sem, é muito difícil. Você não consegue sem Jesus, você não consegue, sabe? Então nós precisamos disso. Isso que é o amor. O amor tem várias fases, não é fases, mas tem várias etapas. Então a gente precisa aprender sobre o amor, esse amor. A gente só vai aprender com Cristo, sabe? Mudando as nossas ações, renunciando a nós mesmos, os nossos sentimentos, sabe? Não é o fim, a esperança. Proteja sua família, seu casamento, sabe? O mundo tem ensinado que amor é você deixar sua esposa por um amor antigo, sabe? Se isso já aconteceu com você, quem sou eu que está aqui para julgar? Olhe para frente, comece agora. Aconteceu com você, de agora para frente, não cometa mais pecado, não cometa isso mais, não vai mais trocar com quem você já está por outro, você não tem como voltar atrás, sabe? Mas se você ainda não entrou num relacionamento, busca de Deus antes de entrar. Porque tudo que te faz separar do seu casamento é uma mentira do diabo, de Satanás, sabe? Pra distrair as pessoas do que é o amor mesmo, sabe? Estão mudando o rumo do amor. Esse amor que o mundo está ensinando é o amor do mundo, é um amor que não vai ter aliança com Deus. Mas o amor que Jesus ensina
Tá lá na Bíblia, ele é o princípio e o fim, é o mesmo, não mudou. E as pessoas estão mudando, sabe? Estão desviando da palavra de Deus a linha do amor, sabe? Então a gente precisa refletir, parar e pensar, é isso mesmo? Não é isso que eu quero, sabe? Todo mundo é livre, todas as coisas nos são lícitas, Paulo diz, porém nem todas nos convêm. Então hoje a gente precisa buscar isso, parar para isso, se a gente quiser ter vida abundante na terra, porque não adianta nada você hoje trabalhar, hoje as pessoas só estão gastando o seu tempo com trabalho, não adianta nada hoje você trabalhar e amontoar riquezas, adquirir alguma coisa, sendo que amanhã, sabe, você pode perder tudo ou você pode não estar mais aqui, sabe, e você deixou de viver a vida abundante que Deus tem para você aqui. O que adianta você querer ter bens aqui e não conseguir viver bem aqui? Quantas pessoas têm se suicidado, sabe? Porque não aguentou viver. Reclamando, gente, da vida que tem. Olhando só a vida do outro. E deixando de viver a sua porque a vida do outro é melhor que a dela. E eu fico olhando pra mim, meu Deus, eu perdi a vida que eu tinha. Porque, gente, viver sem enxergar é outra vida. Faça um teste na sua casa, venda seus olhos, nem que seja por um dia ou por 2 horas e tenta fazer alguma coisa para você ver se é a mesma vida que você vai ter. E eu ainda tive que reaprender tudo, porque eu perdi a visão depois que eu voltei de uma intubação no hospital. Então eu fiquei muito tempo sem andar, eu tive que reaprender a andar sem enxergar, eu precisei reaprender a comer, eu precisei reaprender tudo. Sabe quando o bebê nasce, tem que reaprender tudo? Eu tive que reaprender a viver tudo de novo. Então, sabe, é difícil. Então, e as pessoas reclamando de coisas assim que não tem por que reclamar, sabe? Agradeça, gente, as tribulações que você está passando. Tudo que eu tenho passado, eu tenho agradecido. Fala, Deus, obrigada, porque isso tem me ensinado. Obrigada, Deus, porque o Senhor tem mudado isso na minha vida, sabe? E agradecer, porque é muito fácil você agradecer, né, as coisas boas, os presentes que você ganha. Então, as pessoas estão acostumadas, né, a ganhar coisa boa, é muita coisa. Mas não agradecem as pequenas coisas, não agradecem o ar que ela respira, a cama que ela dorme, a pessoa que Deus colocou com ela, mesmo com defeitos. Porque ninguém vai deixar de ter defeito. O único que não teve foi Cristo. Então, as pessoas não fazem isso, sabe? Não foi ensinado isso a elas. E hoje o Espírito está ensinando, porque o amor ensina, o amor não julga. O amor se ajuda, sabe? Esse amor, gente, vai ser manifestado em nós, sabe? O lugar que Deus tem para habitar aqui na terra hoje, porque esse reino é do maligno, é dentro de nós. É onde tem o tabernáculo santo, por isso que nosso corpo tem que... Cristo veio para que o nosso corpo fosse santificado nele. Porque o Espírito de Deus não habita, ele não mora, sabe, no lugar contaminado com o pecado. Então, por isso que nós temos que guardar nosso corpo, por isso que Deus abomina a prostituição, o pecado, tá? Não o pecador, porque ele ama o pecador, ele tá esperando o pecador se voltar a ele. Sabe, é diferente, as pessoas confundem isso. Hoje a gente precisa parar para pensar, ter sabedoria. Precisamos hoje dominar nossa língua. Não só a língua que a gente de falar, mas a língua portuguesa, entender as palavras, o significado das palavras antes de dizer.
né? Nós temos um dicionário. A gente precisa saber que palavra que dá sinônimo à outra, que palavra que vai ser contrário, vai ter o sentido, o antônimo, o contrário. Sabe, nós não sabemos. E não é culpa nossa. Sabe, nós não tivemos, né, no Brasil uma educação para todos que ensinasse isso, o português, né, a fundo, é uma língua difícil, mas não é impossível aprender, sabe, e mesmo se você não aprendeu ainda, ou não chegar a aprender tudo, sabe, você vai ser lesado, não, mas você vai ter mais sabedoria, sabe, bom senso. Hoje é preciso ter bom senso, sabe? Inteligência para entender a palavra de Deus, sabe? Porque assim as pessoas misturam tudo. Então a gente precisa separar, sabe? Você não precisa ser estudado. Se teve oportunidade, gente, glória a Deus, Deus que deu. Mas, e deu, para quem Deus deu oportunidade, sabe, eles ensinam também. Nós temos vários doutrinadores, né, que ensinam com a oportunidade que Deus deu para eles. Mas é preciso a gente adquirir a nossa também, sabe? Deus nos deu oportunidade dentro dos nossos limites, dentro das nossas condições, sabe? Não olhe para o outro achando que você tem que ser igual a ele, não. Para cada um Deus deu uma oportunidade, Deus deu um dom, sabe? Um vai ser evangelista, um vai ser profeta, um vai ser pastor, um vai ser somente um ajudador, um vai ser somente aquele que vai chegar, que vai ser a ovelha, sabe? Então, assim, no corpo de Cristo tem lugar para todos. Então, muitas vezes, por falta de entendimento, não é nem por maldade, a gente não sabe expressar, a gente olha o outro, né, julgando sem ter sabedoria e conhecimento. E hoje, gente, o Espírito Santo está abrindo, fazendo as pessoas enxergarem, abrindo os olhos espirituais delas. Olhem para mim, gente, uma pessoa cega fisicamente, e Deus fazendo milagre, fazendo me usando para abrir os olhos espirituais das pessoas que enxergam. Olha que loucura, olha que coisa de Deus. Deus usa as coisas loucas para confundir as sábias. Sabe, eu nunca imaginei isso na minha vida, que Deus iria me usar dessa forma. Deus me mostraria grandes coisas e diria para mim: fala, você vai ser voz para mim. Sabe? Então é o que eu creio, fé é você crer no que Deus está te falando, mesmo que as pessoas não creiam. Eu falei naquele vídeo, não ficou muito específico também, o que eu postei ontem, né, que Deus não está importando com o resultado, mas com a obediência. Que resultado? Gente, o resultado é Deus que vai dar. Tem a parábola do semeador na Bíblia, Mateus 14, né, Roberta? E Marcos 4, sabe? Leia a parábola do semeador. Nós vamos semear. Quem vai fazer nascer, crescer, dar frutos é Deus, sabe? O campo é dele. O nosso papel é obedecer. É isso que Jesus fez. Ele semeou, ele veio, cumpriu o seu papel em obediência, sabe? E ele veio nos ensinar isso. Olha, tema ao Pai, obedeça, o caminho é estreito e cada vez mais está se estreitando, a gente está caminhando pro fim, sabe? E só Deus sabe que dia vai ser esse fim. Mas tá ficando cada vez mais estreito, não deixa apertar demais não, vai ser mais difícil para você chegar, alcançar. Hoje, quando eu olho para trás, eu falo: meu Deus, se eu não tivesse a fé que eu tinha desde os 19 anos e chegar aos 41 anos de idade e ser pega de surpresa por uma enfermidade dessa, eu não estaria hoje mais aqui, sabe? Eu já tinha entregue a enfermidade, a morte, sei lá o que, a depressão.
Então fez toda a diferença. Então não espere, gente, o caminho se estreitar mais até chegar a fechar. É o que eu falei ontem no vídeo. A gente tem duas opções, sabe, por conta de Gênesis 3. Ou a gente vai servir o pai da maldade, que é Satanás, o pai da mentira, ou a gente vai servir a Deus, que é o dono da vida, da verdade, sabe, e do amor. Não tem outro caminho. Nós não temos outra escolha. E se você, não, eu vou do jeito que minha vida está, tá bom. Eu estou, eu tenho as posses que eu quero, eu tenho dinheiro, eu tenho a mulher que eu quero, eu tenho a vida que eu quero, o carro que eu quero, sabe, o pecado que eu quero. Eu não preciso disso. Mas vai chegar uma hora que você vai pagar essa conta, sabe? E com Cristo, gente, hoje o que eu tô passando, gente, é difícil, sabe? A dor das provações com Cristo, embora ficam bem mais leves, já é difícil, imagina sem Ele. Quando você for pego de surpresa com alguma coisa, sabe? Então, assim, reflita, sabe? Não precisa concordar comigo, não precisa, mas reflita. Ainda assim, sabe, eu oro e intercedo por todos os seres humanos. Eu pego esse globo terrestre aqui, ó, dentro do meu quarto, eu falo, Deus, eu sou voz pro Senhor no mundo, sabe, e oro juntamente com esse globo e mentalizo cada país, cada nação, sabe, na mente, começa a orar. E Deus vai, não sou eu que vou. Ele é onipresente, onipotente. Ele está em todos os lugares, sabe? Eu preciso levar a palavra, porque é a palavra que deu vida ao mundo. Deus nos deu a palavra, sabe? Para governar o mundo, para cuidar do planeta, dos animais, né? E cada dia mais o homem tem destruído o planeta, sabe? Esses dias eu parei para pensar, eu falei, meu Deus do céu, o homem, sabe, tão inteligente, tem uns criar bomba, criar tanta coisa, e eles não param para pensar, sabe, com a guerra. Gente, o homem não para de destruir o planeta para construir, para fazer sua própria obra. Daqui uns tempos o homem vai ter que comer o que ele está produzindo. Ele vai ter que comer bomba. Ele vai ter que comer o carro, a casa. O que adianta fazer esse tanto de coisa para chegar uma hora, não ter mais água para beber, não ter mais comida para comer? Sabe? Tomar uma nação, destruir uma nação para tomá-la e depois, para quê? O ar poluído para todo mundo morrer. O homem não pensa nessas coisas, sabe? Porque está preso, está com a mente fechada. O inimigo já tomou aquele lugar, sabe? E a gente precisa ter o quê? Misericórdia. Orar, gente. Não adianta você ir lá, chegar num presidente e falar assim, olha, você tem que parar com isso, você tem que fazer isso, isso e isso. Não, sua luta não é contra o ser humano, não é contra a carne ou o sangue, é contra os principados e potestades. A nossa luta é no reino do Espírito, são com espíritos. Então a gente vai vencer isso em oração, sabe? Todos aqueles que têm entendimento disso, comece a clamar, comece a refletir, comece a buscar Deus. Comece a orar e falar, Deus, eu sou só uma pessoa, mas eu tenho voz, é a palavra, sabe? Então, não é o resultado, é o Senhor que vai dar o resultado. Eu vou obedecer ao Senhor, eu vou começar a gerar vida, eu vou plantar a vida do Senhor novamente aqui na terra, sabe? Então, esse é o nosso papel, gente. Deus nos fez para funcionar. Ele pode fazer tudo que Ele quiser, mas Ele não nos fez pra gente ficar deitado de barriga pra cima,
sabe? Ele fez isso, sim, ele fez no começo. Só que ele deu de graça e ninguém, e assim, né, não deu valor. Por isso que depois do pecado, por isso que Deus falou, não coma. Porque vocês vão herdar a morte. E a serpente veio, o inimigo veio, enganou e fez comer. Porque ele sabia que quando o homem comesse, ele tomaria o reino para ele. Né? Que é aqui onde estamos. Então, gente, olha, reflitam. Eu estou aprendendo com Jesus, sabe, a ser voz para ele, a ser a mensagem. Meus vídeos vão ficar grandes, vão ficar pequenos, não vão ficar no padrão que vocês estão acostumados a ver, como eu já disse, sabe? Eu tenho limitações. Então, eu tenho que ser tratada diferente. O que eu amo, assim, no direito, né? Na lei que fala assim, ó, que você tem que tratar igualmente os iguais. Na Constituição Federal, trate igualmente os iguais e desigualmente os desiguais, sabe? Então, é diferente para mim. Mas não é impossível para mim. Eu estou criando um caminho com Cristo. Eu falo, Deus, como que eu vou abordar tal assunto? Como que o Senhor quer que eu fale? Sabe, que não saia nenhuma palavra da minha boca que não venha do Senhor. Eu me preparo espiritualmente, é o que eu consigo. Eu não consigo pegar, como eu falei pra vocês, eu não aprendi braille ainda, porque eu trato uma enfermidade, eu não tenho como sair ainda, eu não tenho como aprender muita coisa e também eu tenho que dar prioridade a algumas coisas somente. E eu estou vivendo um dia de cada vez. Eu não vou encher mais a minha mente de tanta coisa, de tantas funcionalidades de atividades do mundo, como eu fazia enquanto eu enxergava. Sabe, não, eu vou viver um dia de cada vez. Para eu ter paz, para eu ter domínio próprio, para eu conseguir raciocinar. Porque eu, para raciocinar, como eu não enxergo, eu enxergo pelo que eu ouço. Então, gente, todos os sons ao mesmo tempo, sabe? Eu ouço e raciocino tudo no mesmo lugar. É muito difícil isso, sabe? Concentrar, então, é muito difícil. Mas não é impossível, eu tô buscando os meios, sabe? Então, esses são os meus meios. Às vezes a palavra também não sai correta. Não é porque eu estou somente falando errado, também não falo certinho não, viu, gente? Tô aprendendo português. Conjugar o plural com o singular pra mim sempre foi um desafio. Mas tem hora que não vai, sabe? Então, se eu falar palavras erradas, gente, por favor, corrijam. Pode pôr lá nos comentários. Ana, você errou tal versículo. Igual o vídeo que eu postei, né, ontem, em que eu falei que, lá em Gênesis 3, né, que a serpente falou para Eva que colocaria inimizade entre ela e os filhos dela e os filhos da Eva, né, da mulher. Gente, não, Deus que disse, tá? Aí eu fui só perceber isso quando eu ouvi o vídeo hoje de manhã. Então vai ter algumas coisinhas assim, tá? Mas por favor, me ajudem, coloca lá no comentário, Ana, você errou isso, tal, que aí nos próximos vídeos, né, eu retifico, eu dou um jeito de comentar, sabe? Mas eu não vou deixar de fazer, porque é pra honra e glória de Deus, sabe? Se eu for apagar os vídeos porque eu falei alguma coisa errada, eu não vou postar nenhum, gente, porque eu não tenho como escrever nada, eu já falei pra vocês. Ó, meu caderno, pra vocês verem. Dá pra ver aí, Roberto? Dá pra ver. Ó, tem coisas que eu escrevo em cima um do outro. Eu treino escrever pra eu não esquecer a escrita, sabe? Aí depois eu peço pra Roberta me ajudar a ler, mas não tem como, sabe? Não é a mesma coisa. Então, assim, é isso. E outra coisa, gente, eu estou escrevendo músicas pra Jesus, sabe? O Espírito Santo tem me dado cada canção linda.
Até o mês que vem eu já vou lançar outra música que se chama Sabe Deus. Ela tem tudo a ver com Gênesis 3, sabe? Com o que o inimigo está roubando do ser humano hoje, sabe? Mas que existe esperança, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho Jesus para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas que tivesse a vida eterna. Então, lá João 10:10. Então, assim, é muita coisa, sabe? Eu e a Roberta, assim, o pouco tempo que a gente tem para estarmos juntas fazendo, né, um trabalho para Jesus, Deus tem me dado, sabe, assim, esse dom de compor. E isso me alegra muito. Eu falo, meu Deus, né? Nunca imaginaria isso na minha vida. Né? Eu sempre gostei de louvor, mas, gente, eu nunca tive voz. Eu nunca consegui, sabe? Mas Deus muda tudo. Só Ele para transformar você, sabe? Então eu vou dar ainda muito testemunho de milagres, gente. E em nome de Jesus, sabe? Eu não deixo de não acreditar nisso. E eu falo, eu já sou um milagre. Eu me vejo como um milagre, porque Deus já me fez enxergar muitas coisas que eu não via antes. Porque Ele é luz para os meus olhos. E por mais que seja numa circunstância muito difícil, que eu não desejo para ninguém e nem ficar nela para sempre, sabe? Eu amo esse Deus por essa oportunidade. Porque se eu falar pra vocês as experiências, eu contar todas que eu tenho com o Senhor, vocês vão falar assim, não, é mentira, isso não é verdade. Então assim, eu não vou contar, eu vou deixar você ter as suas experiências com o Senhor. Só vou te dar um conselho, não sai contando pra quem não esteja no mesmo nível que você e que nem passou pelo que você passou, tá? Porque você vai ser chamada de doida, de louca, que você não é de Deus, que você é do diabo. Você só vai ouvir adjetivos negativos a seu respeito. Então guarda, sabe? Guarda os tesouros escondidos que Deus tem te dado. Tenha sabedoria e busque de Deus com quem você pode compartilhar. Eu apanhei muito, gente, para aprender. Mas mesmo assim eu agradeço a Deus, porque hoje eu já sei, então hoje eu posso falar para você, olha, cuidado com isso, porque eu passei por isso. Sabe? Então, em tudo Deus tem um propósito, sabe? Então, é isso, gente, hoje que eu quero deixar pra vocês. Eu sei que o vídeo ficou grande, sabe? Mas pra gente viver experiências com Deus, pra gente mudar a vida da gente hoje, a gente precisa parar e ter tempo, sabe? Porque hoje ninguém tem tempo pra mais nada, a não ser pra trabalhar, sabe? Porque tem que ganhar dinheiro. Nem só de pão viverá o homem, tá? Mas de toda palavra que procede da boca de Deus também. Então a gente precisa aprender a administrar o tempo, porque há tempo para todas as coisas. Eclesiastes 3. Tá? Então, que tempo que é o seu hoje? É você que vai ter que buscar com Deus, eu não sei. Eu sei do meu. Mas o seu é você que, né, que vai ter que saber. Então, pare hoje um pouco e reflita. Reflita sobre a palavra de Deus. Tenha tempo para Deus. Sabe, você não conquista nada se você não tiver tempo. Então, não tente buscar atalhos. Viva o processo por inteiro. Não pule etapas. Sabe, porque quem faz isso sabe, é a pessoa que quer trapacear. Então, seja honesto com você mesmo, seja verdadeiro com você mesmo, sabe? Busque a verdade de Deus. Não adianta você mentir, gente, achando que vai ficar encoberto, sabe? Porque você não esconde de Deus. E a mentira, uma hora ela sempre aparece, uma hora você vai pagar a conta, as consequências dela vão vir sobre você. Tá? Um grande abraço pra vocês. E vamos continuando aí, tá? Pra gente aprender juntos, tá bom? Um grande abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo.